seminário DAFA deste ano, nós vamos falar hoje sobre vícios e virtudes. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero agradecer, juntamente com o Exauri, toda a equipe do DAFA, a presença de todos. Espero que seja uma tarde muito proveitosa. Acho que vamos aprender e refletir muito sobre assuntos tão importantes para a nossa vida, para a nossa boa vivência em família e em sociedade. Para iniciar e para harmonizar esse ambiente, eu vou ler uma pequena oração. Eu pedi força e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para eu resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para eu superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo o que precisava. Com essa pequena reflexão, então, nós iniciamos o nosso trabalho de hoje, pedindo a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais desta casa, a Bezerra de Menezes, nosso patrono, que venham ter conosco nesta tarde abençoada, de sol, e que possamos, com a prece inicial do grupo vocal Vozes do Coração, nos sentirmos harmonizados e preparados para todas as bênçãos que vamos hoje receber. Que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa
vida vai mudar. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver. Quero viver. Nosso boa tarde a todos. Alegria que novamente estamos aqui para seguirmos nessas reflexões que o DAFA vem trazendo todos os anos, pelo menos 2 vezes ao ano. A gente se reúne em família para fazer algumas reflexões que nós julgamos importantes para a nossa vida e para os valores de família. Então hoje, com esse tema que todos já conhecem, já viram aqui, virtudes e vícios. Então nós elaboramos esse trabalho a partir da terceira parte do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec ele trata sobre a perfeição moral. Ele vai tratar justamente sobre virtudes e vícios, e a partir daí nós fomos consultar outras obras básicas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, e outras obras complementares do Espiritismo, para que pudéssemos então trazer uma reflexão em torno desse tema muito importante para nós. A proposta do trabalho então, ela ficou assim. Primeiramente, vamos trazer um conceito de virtude e de vício. Vamos falar um pouco de como desenvolver as virtudes, como e por que eliminar os vícios, e o que são os vícios, né? E mostrar as consequências através da lei de causa e efeito dos vícios, mas também das virtudes. Não só os vícios têm consequências, mas as virtudes também nos trazem consequências. A gente vai falar um pouco sobre essas consequências. Tudo isso está intercalando com alguns vídeos de autores importantes e palestrantes como Divaldo, Raul e outros, para acrescentar, para enriquecer a nossa proposta de trabalho. E lá pelas 15h30 nós faremos uma conclusão e logo depois passaremos a palavra ao grupo de apoio fraterno Bom Pastor, que vai trazer também uma fala, já que é um grupo que pertence aqui à nossa casa e pertence também ao DAFA. E depois nós encerramos novamente com o grupo vocal. Então, começamos refletindo assim, perguntando qual é o objetivo do homem, qual é o objetivo de todos nós, o que nós queremos, o que nós buscamos na nossa vida, como espíritos que somos, espíritos imortais. No fundo, todos nós buscamos a felicidade. Esse é o nosso grande objetivo, a nossa grande meta, é alcançar essa felicidade que Jesus já nos anunciou, e que essa felicidade não é exatamente deste mundo. Aqui nós conseguimos encontrar essa felicidade relativa, mas essa felicidade plena, essa conquista maior, nós não iremos encontrar aqui. Então esse é o fim último do homem, essa busca da felicidade. Mas como conquistar então essa felicidade? Como chegar lá? Desenvolvendo as virtudes. Por todos os textos que nós consultamos, todos mostram essa tendência, essa premissa, desenvolver as virtudes. E para isso, para desenvolvermos as virtudes, nós precisamos necessariamente eliminar os vícios. Logo mais adiante vai ficar ainda mais claro essa concepção. Então, aqui estamos trazendo o conceito de virtude. O que é virtude? São qualidades de caráter admiráveis e louváveis.
Então, passa pelo nosso caráter. O caráter é uma palavra que vem do grego e significa marca profunda. Então, exige esforço constante de aprofundamento. Então, nós precisamos aprofundar as virtudes, elaborando sempre melhor o nosso caráter, porque é um componente do homem de bem. Para alcançar aquela meta maior, objetivo maior que é a felicidade, devemos e precisamos desenvolver as virtudes, marcando, digamos assim, o nosso espírito, a nossa alma, com essa virtude. Para sermos virtuosos, nós precisamos trabalhar, elaborar isso, porque por si só isso não acontece. É através do desenvolvimento, através do nosso esforço para conquistar essa felicidade, para conquistar esses objetivos. Nós precisamos desse esforço constante para que possamos marcar em nós essa conquista. E aí existem 3 componentes essenciais para conquistar as virtudes. A primeira delas é o pensar. Tudo inicia, tudo passa pelo nosso pensamento. Então, o pensamento requer esclarecimento, requer raciocínio, para logo depois sentir, para dar sentido, ou para desenvolver o nosso sentimento e a partir daí agir. Então, são 3 etapas, 3 componentes que necessariamente se fazem presentes para o desenvolvimento das virtudes. Então, pensar, sentir e agir. Quando não agimos, nós não estamos desenvolvendo as virtudes, não estamos adquirindo aquilo que nós precisamos. Estaremos então estacionados, e como o livro dos Espíritos, os Espíritos já esclarecem, quando nós não agimos no bem, isso já é o mal. Às vezes a gente tem essa ideia equivocada: se eu não estou fazendo nada de errado, portanto eu estou no bem. Na verdade, os Espíritos nos esclarecem: não. Se a gente não está agindo no bem, não estamos agindo nas virtudes, isso já é o mal, porque daí é ociosidade. Então, toda virtude, ela exige um saber, ela exige esclarecimento, ela exige sabedoria. Precisamos conhecer o que é virtude e como vivenciar essa virtude, para que realmente possamos assim elaborar. Porque a virtude, ela por si só, nós precisamos vivenciá-la no seu ponto médio. Porque nas extremidades, toda virtude, quando desregrada ou desequilibrada, ela vai apresentar vícios. A virtude por si só, ela precisa ser vivenciada na sua essência. E aí precisamos desse conhecimento, precisamos dar sentimento e agir nessa ação para que realmente possamos ser virtuosos. E aqui trazemos alguns exemplos. Por exemplo, a colaboração, o ato de colaborar. Quando nós não sabemos colaborar, ou não queremos colaborar, nós caímos em vícios. Então temos, por um lado, a indiferença e, por outro lado, a interferência. Quando somos indiferentes, a um chamamento de colaboração, nós estamos exercendo aí o desamor. Ou então, quando nós usamos a presunção, nós estamos interferindo naquele ato de ajudar, de colaborar, e incorremos em outro vício. Então, para bem colaborar, precisa ser bem pensado esse ato, tem que ser nesse ponto médio, para realmente colaborar e ajudar. Caso contrário, nós estaremos incorrendo em vícios, em erros. Assim como a generosidade. Todo mundo certamente busca ser generoso. No entanto, também é uma virtude que traz, de um lado, a avareza e, por outro lado, a prodigalidade. Então, para ser realmente generoso, nós não podemos agir com mesquinhez. Nós estamos agindo também na avareza.
E a prodigalidade seria o desperdício. Então, eu penso em ajudar, mas eu não sei como ajudar. Então, posso cair num desses dois vícios. Se eu fico indiferente, eu sou mesquinho, eu não sou generoso. Se eu quero ajudar, mas não sei como, eu posso estar desperdiçando uma oportunidade, desperdiçando coisas, porque eu não sei exatamente como ajudar, em que ponto, em que medida ajudar. Se nós vamos ajudar alguém necessitado, às vezes aquilo que nós ofertamos não é a necessidade da pessoa. Então nós precisamos saber, conhecer a situação para bem ajudar. Ajudar no seu ponto de equilíbrio, no seu ponto médio, naquilo que realmente a pessoa precisa e necessita. Mesma coisa com a coragem. Só para dar outro exemplo, então de um lado tem a covardia e por outro lado a temeridade. A covardia é o medo em excesso. Tem um certo medo, todos nós temos. Por isso que quando nós vencemos o medo natural, nós seremos então corajosos. Quando o medo é excessivo, nós nos tornamos covardes. E assim a temeridade é a imprudência. Às vezes a gente, no ato, quer ser corajoso, mas acaba sendo imprudente, e aí não é realmente a virtude da coragem. Caímos nos vícios. Desequilibramos muito fácil nesse sentido. Então, esse saber para estarmos na virtude é importante, é fundamental. E aqui nós vamos trazer um vídeo do Raul Teixeira para trazer, ele vai trazer também esse conceito de virtude e saber. Esse vídeo é interessante porque acho que todos nós conseguimos compreender até agora a importância que nós temos que dar ao estudo e ao entendimento de todas as coisas. Como nós temos que ser cuidadosos nas nossas avaliações e principalmente nos nossos julgamentos. Porque muitas vezes nos julgamos muito virtuosos de uma forma ou de outra, quando na verdade estamos indo em equívoco. Então o trabalho de hoje vai nos fazer levar um pouco além, né, nessas reflexões sobre até que ponto realmente nós estamos avaliando bem as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Toda virtude exige um saber. Nós não podemos conceber que alguém seja bom de maneira idiota, de maneira parva. A bondade pressupõe um conhecimento. Por isso é que, quando o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, pergunta no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 780, se o progresso moral, a virtude, se desenvolve junto com o progresso intelectual, a resposta foi muito interessante, porque os bons espíritos disseram que não. Embora a virtude moral dependa do progresso intelectual, não ocorrem concomitantemente. Primeiro é preciso saber, porque a virtude é a capacidade de nós fazermos escolhas. Se eu não sei, como é que escolho? Eu só posso escolher entre coisas que eu sei, entre coisas que eu conheço. Daí, então, é que todas as vezes que uma pessoa é virtuosa sem sabedoria, ela é tola, ela é fanática, piegas, porque ela está expondo uma bondade sem nenhuma noção. Ela quer que você dê bala para a criança antes da refeição, ela quer que você desculpe a pessoa que está causando mal à sociedade e não corrigi-la. Ela tem essas bondades vazias, quando a bondade é lúcida. A bondade é capaz de dizer para você: eu vou lhe ajudar, mas isso não é coisa que se faça. Você se equivocou, mas eu vou lhe ajudar a sair disso. Então a virtude, ela tem que saber. Por isso é que Deus é a sabedoria perfeita e o amor perfeito. E essas duas coisas conjugadas estabelecem o que nós chamamos de justiça. A justiça só tem sentido quando há um amor por trás. Se a justiça não tiver o amor por trás,
ela se torna crueldade, ela se torna vingança. E se o amor não tiver por trás de si o conhecimento, a sabedoria, ele se torna pieguice, tolice, chatice. Né? Então, Aristóteles já dizia no seu tempo: a virtude é o hábito racional de conduta, o vício é um hábito irracional. Então, desde esta época, esses grandes pensadores já nos traziam essas reflexões para nos mostrar esse caminho. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. Então, uma resposta bem profunda para nós analisarmos. Então, o interesse, o sacrifício do nosso interesse pessoal. É o egoísmo que ainda existe em nós. Toda vez que nós conseguimos abdicar um pouquinho de nós em favor do próximo, nós estamos mais próximos de alguma virtude que a gente esteja desenvolvendo. Então, a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, é um esforço, nós precisamos realmente resistir aos vícios para desenvolver as virtudes. Então, a mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Então, a caridade é a virtude maior, porque é o amor em exercício, em ação. Então, no Evangelho, algumas considerações lá no item 8, quando fala da virtude, no capítulo 17. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Saber ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, são exemplos aqui de virtudes que devem ser bem vivenciadas para evitar e eliminar assim os vícios. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Então, o orgulho é justamente o contrário da caridade. Então, a gente já verifica aqui que vício e virtude eles são contrários. Um anula o outro. Que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é, mas vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Então, a modéstia também é outra virtude muito importante, porque ela vem acompanhada sempre da humildade, que é também o antídoto aí do orgulho, uma das chagas da sociedade que nós ainda carregamos como um vício danoso para a nossa evolução. Sem a humildade, enfeita-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Realmente, sem a humildade, né, que é essa virtude maior, juntamente com a modéstia, juntamente com a caridade, para que possamos crescer. Então, desenvolvendo essas virtudes maiores, nós automaticamente vamos eliminando os vícios, as tendências para os vícios menores, e assim vamos combatendo aqueles maiores também. O vício. O conceito inicial de vício é tudo aquilo que é defeituoso, que se desvia do bom caminho.
é o contrário da virtude. Por isso hoje nós vamos trabalhar vícios e virtudes. É um hábito mau em oposição à virtude, que é um hábito bom. Prestem atenção na palavra, hábito. Vocês sabem que o hábito, tanto o bom como o vicioso, o hábito mau, vem da repetição. É um defeito que torna uma pessoa ou coisa imprópria para o fim a que se destina. Veja bem, é um defeito que torna uma pessoa imprópria para o fim. Qual é o nosso fim? Não é a felicidade, não é a perfeição. Então, enquanto estivermos ainda caindo nos vícios, nós vamos estar cada vez nos afastando mais da nossa felicidade, que é a busca de todos, que é o nosso fim. O vício é sempre um mal. Tudo o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta de Deus. A virtude sempre vai ser o bem. Isso está na questão 630 do Livro dos Espíritos. Entre os vícios, qual se pode considerar o pior? Foi a pergunta, né, que Kardec fez aos espíritos superiores. E eles nos responderam. Já o dissemos várias vezes. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Vós o combatereis inutilmente e não conseguireis arrancá-los, os vícios, né? Enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto nós não enfrentarmos o nosso egoísmo. Desde aquelas nossas atitudes e pensamentos menores até os maiores que temos todos os dias. Portanto, atacar o mal pela raiz é fundamental. Se nós quisermos fazer uma analogia, já que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas, combater através, eliminando vícios menores, porque esses, egoísmo e orgulho, nós sabemos, os espíritos mesmo o dizem, não há como eliminar esses vícios em uma única existência. Então nós podemos enfraquecer esses vícios, eliminando vícios menores, arrancando as raízes menores ou podando galhos dessa grande árvore, né? Esse tronco maior, que seria o egoísmo e o orgulho, para enfraquecer esse vício maior e, em decorrência das futuras reencarnações, então nós chegaremos mais aptos a eliminar de fato esse vício maior, para que possamos finalmente alcançar esse objetivo maior, que é a felicidade. Sem isso, nós nunca seremos felizes. Existem dois tipos de vícios. Os vícios sociais, que são mais fáceis de serem enfrentados, e existem os vícios morais. Esses sim, esses estão mais enraizados em nós e são mais difíceis de serem extirpados. Os vícios sociais que nós conhecemos, o fumo, as bebidas alcoólicas, as drogas ilícitas, desregramentos na alimentação, medicamentos também, muitas pessoas, né, utilizam medicamentos de forma desregrada. Já os vícios morais, esses mais difíceis, né, são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme e a inveja. São apenas alguns exemplos, né? Porque não daria para colocar todos, e aqui a gente está trazendo outros, tanto virtudes como vícios, porque não daria para colocar todos aqui, porque são muitos. E como nós vimos no início, cada virtude, na verdade, pode-se multiplicar os vícios por 2, porque se cada virtude tem no seu desregramento 2 vícios, então teremos mais vícios do que virtudes. No entanto, quando nós equilibramos uma virtude, quando nós conquistamos uma virtude, nós estamos, e essa é a boa notícia, eliminando 2 vícios. Então, é um acréscimo. Então, o vício, ele se traduz em luz, ele é algo que vem de cima, que nos eleva. E o vício, pelo contrário, é o que se traduz em escuridão, sombra, doença e enfermidade.
Então, é aquilo que nos prende ao planeta, o que nos inferioriza e não nos eleva. Então, desenvolvendo virtudes, buscando cada virtude, exercitar cada virtude, isso nos eleva, nos conduz nesse caminho da evolução que todos nós almejamos. Enquanto nós fazemos esse trabalho, nos surgiu a dúvida, mas a gente fala tanto em virtudes, quais seriam as virtudes? E então nós achamos algumas. Lealdade, a humildade, a obediência, esperança, o entusiasmo, a perseverança, a justiça, generosidade, a integridade, a modéstia, a tolerância, serenidade, disciplina, respeito, dignidade, a amizade, paciência, união, a caridade, o amor e a fé. Por outro lado, os vícios que ainda carregamos e que temos que tentar diminuir, temos que trabalhar nessa existência, nessa sagrada oportunidade que estamos tendo, seria o egoísmo, o orgulho, o ciúme, o ódio, a intemperança, a vingança, a gula, a raiva, a vaidade, a hostilidade, a prepotência, a luxúria, a inimizade, a hipocrisia, a vaidade, a ganância, a inveja e a cobiça. Esses foram alguns termos que a gente achou. Daria para fazer um seminário inteiro no final de semana, né, se a gente fosse falar de cada um especificamente. Trazendo conceitos, né? Levaria uma tarde toda. Mas nós sabemos que, trazendo já esses dados, essas informações, já vai surtir algum efeito para a gente refletir um pouco, né, em relação às virtudes que estamos desenvolvendo e aos vícios que estamos combatendo. Todo desregramento gera danos. Fácil entender que todo desregramento de natureza física ou moral faz-se refletir de imediato por reações mentais consequentes sobre as províncias celulares, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. Vejam só, todo desregramento, não importa se de ordem física ou de ordem moral, espiritual, ele gera consequências no nosso corpo, tanto físico como no nosso corpo perispiritual. E esta talvez seja a nossa maior preocupação, as marcas que ficarão no nosso perispírito e que nós levaremos para as outras existências. Nós vamos ter um pequeno vídeo agora sobre as consequências das drogas que vai tratar exatamente disso. Quais as consequências que tem no nosso corpo físico e no nosso corpo perispiritual de todos os abusos e desregramentos que cometemos. E se fala muito e já se sabe dos efeitos no corpo físico da droga. Mas quais são os efeitos, as consequências no espírito, Raul? É muito interessante, Delmar, acompanharmos que se sabe muito dos efeitos somáticos, digamos, em petit comité. A massa não sabe. A massa ouve dizer e não presta atenção. Porque é impossível, é inconcebível você acreditar que uma pessoa que saiba da tragédia que a dependência química produz sobre o organismo, continue a usá-la, ou passe a usá-la. Então, muitas vezes, a criatura não acredita que seja tanto assim. Não, eu sou forte, comigo não vai acontecer. Isso mesmo. Né? Eu saio na hora que eu quiser. E essa é uma fragilidade do auto-julgamento, da autoavaliação. De maneira que muita gente não sabe, de fato, dos malefícios que certas substâncias químicas, principalmente de tropismo neurológico, neuropsíquico, podem provocar sobre o corpo. Agora, sobre o elemento espiritual, sobre a alma, os efeitos são ainda mais devastadores. Porque há certas drogas que têm uma penetração direta
na nossa estrutura energética. Nós somos seres energéticos. O nosso corpo espiritual, ele é estruturado em linhas de força, em linhas elétricas, eletromagnéticas. E é sobre essa malha eletromagnética que se situam as células físicas. Qualquer produto que alcance essas células físicas tem acesso à nossa trama eletromagnética. Como se nós jogarmos um pano molhado sobre uma rede de alta tensão, eu fecho um circuito e essa rede estoura, porque passam elementos de um para outro. Aquilo que nós jogarmos sobre o corpo vai causar repercussões sobre a alma, digamos em linhas gerais. De modo que toda pessoa que se embriaga com qualquer tipo de droga, se encharca de qualquer tipo de droga, ela promove um desajuste na sua frequência vibratória, nos seus centros energéticos, nas suas linhas de força, em síntese, no seu circuito eletroeletrônico. E é esse circuito eletroeletrônico que dá sustentabilidade ao nosso corpo físico. Qualquer desarranjo nessa malha eletroeletrônica, que nós chamamos de perispírito, na linguagem espírita, né, na linguagem de Paulo de Tarso, o corpo espiritual, na linguagem dos egípcios, o Ka, e por aí afora, nós desestruturamos o corpo físico. De modo que é muito grave, porque muitas vezes as pessoas usam drogas com essas características que nos encharcam a mente, o sistema energético, e depois elas passam a apresentar patologias fisiológicas, doenças orgânicas. E às vezes ela diz, mas eu já deixei o cigarro há tanto tempo. Sim. Mas a mazela ficou no campo vibratório e vai passando gradativamente para o corpo físico. Mas eu deixei de usar maconha há tanto tempo, mas eu já não cheiro cocaína, mas a mazela ficou. Então é muito importante que nós tenhamos cuidado com o corpo e com o espírito, como propõe o Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e do espírito, porque uma coisa depende da outra. Enquanto nós estamos na Terra, nós somos dependentes do nosso corpo físico. Como dizia Francisco de Assis, ele é o nosso jumentinho, que nos leva para onde a gente quiser ir. Se eu mutilar esse jumentinho, eu já não poderei ir para onde eu quiser, porque o jumentinho não me poderá levar. Tratar esse corpo físico como o jumentinho de São Francisco significa dar-lhe um bom pasto, alimentação saudável, saber o que nós estamos ingerindo, que tipo de bebida nós damos para esse jumentinho, para esse corpo, para manter-lhe a saúde. Que tipo de repouso a gente dá? Se o nosso repouso já não se converteu em preguiça, que tipo de trabalho a gente dá? Se esse trabalho já não nos fez workaholics, pessoas que trabalham loucamente sem dar descanso ao jumentinho. Então é muito importante verificarmos que há drogas de variados níveis que nós impomos ao corpo e acabamos por enfermá-lo. Então, uma visão muito clara nos efeitos do corpo, do espírito, mas agora, e os efeitos depois da morte, depois da desencarnação? Como é que ficam os usuários de droga no plano espiritual, no mundo espiritual? Primeiro, é importante lembrarmos que qualquer usuário de qualquer droga, ele já é um suicida potencial. Ele não está querendo se matar, mas ele está fazendo usos de produtos que lhe estão diminuindo a vitalidade, queimando o seu fluido vital, diríamos nós. E desse modo, se os produtos estão queimando o seu fluido vital, estão diminuindo sua vitalidade, está diminuindo seu tempo de vida. E, obviamente, se eu faço uso de qualquer coisa que diminui meu tempo de vida na Terra, eu sou um suicida, ainda que eu não tenha consciência disso. De modo que essa desencarnação já será complicada por conta disso. E no mundo dos espíritos, na pátria espiritual, eu estarei sob as injunções desse produto químico que encharca meu perispírito, que encharca meu corpo espiritual, que encharca meu Oxema, meu Ka, de acordo com o lugar
a forma de chamar é diferente. Então é muito importante que esse nosso corpo astral seja bem cuidado, porque tudo vai acabar por alcançá-lo, por atingi-lo. E quando nós desencarnamos, sofremos as consequências dos nossos excessos, dos nossos descuidos sobre o corpo, sobre todos os efeitos. Daí é muito importante que nós verifiquemos que é preciso usar o nosso discernimento, a razão de que fomos dotados pela vida, a capacidade de raciocinar, de refletir, para fazer um uso mais decente do nosso jumentinho. Então nós temos as consequências no corpo, no perispírito, no mundo espiritual. E quais as consequências em existências futuras, Raul? Obviamente, se o nosso corpo físico é desenvolvido na intimidade da mãe, a partir das linhas de força do corpo energético, do corpo perispirítico, a partir do momento que entendemos que o corpinho do bebê é formado por essa maquete energética que o espírito carrega em si, a desarmonia que foi impressa sobre esse corpo energético será a desarmonia repassada ao corpo celular. Não foi à toa que Jesus Cristo nos disse assim, conforme o Evangelho de Mateus: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. É melhor que entres na vida sem ele do que tendo-o percas a alma. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a, põe-na fora. Então, quando nós lemos o Evangelho dizendo essas coisas, ficamos pensando, por que Jesus disse isto? É a questão da lei de causa e efeito. Aquilo que nós não usamos bem, volta no futuro com má qualidade, com mau funcionamento ou inexistente. Desse modo, quando nós vemos essa quantidade de crianças, e eu me incluo no meio delas, que nascem com asma, com bronquites, de onde é que essa criatura trouxe essa asma, esse bronquite? Ali nós estamos tendo quase sempre um tabagista do futuro. Passado. Um fumante, aliás, do passado, perdoe, do passado. Nós temos ali um fumante inveterado do passado, um tabagista do passado. E isso determina sofrimentos para o seu futuro. Quando nós encontramos crianças carregando problemas gastrointestinais, problemas neurológicos, nós temos ali o alcoólatra do passado, alguém que fez um uso indevido de substâncias químicas que desestruturaram a sua estrutura física ontem, e essa desestruturação repassada ao campo energético hoje chega ao novo corpo. De modo que é muito importante pensarmos que a cada um é dado conforme suas obras, como alegou Jesus. E deste modo as nossas obras vão determinando sobre o nosso futuro as consequências que elas caracterizam. Se eu trato bem do meu corpo, obviamente eu terei no futuro um corpo mais saudável do que o que eu tenho hoje. Se eu trato mal do meu corpo, eu fatalmente terei no futuro um corpo com anomalias, com dificuldades. É muito importante que nós avaliemos que as crianças, os bebezinhos que nascem com enfermidades, por mais que a gente queira dizer, não é porque nasceu numa sociedade tal, porque a mãe passava fome, não é somente por isto. Porque aí nós nos perguntamos, por que é que esse espírito nasceu filho dessa mãe que passa fome? Por que é que esse espírito reencarnou nessa sociedade comprometida, complicada? Por causa das suas necessidades expiatórias, de suas necessidades provacionais. Por que que reencarnou-se numa família que tem câncer aos 40 anos de idade? Por que reencarnou-se numa família que tem problema de cegueira genético? Exatamente porque esse ser espiritual está em curso nessa faixa de precisar perder a mão, perder o olho, conforme o Evangelho prescreve. E quando perde, perde dessa maneira. O órgão nasce lesionado, o órgão nasce sem funcionar, o órgão nasce com um mau funcionamento.
ou sem existir, conforme os anencéfalos, as crianças que nascem descerebradas. Então, obviamente, que nós somos responsáveis por aquilo que carregamos em nós. Nossas lesões e as benfeitorias do nosso corpo, nossa felicidade orgânica, aqueles indivíduos que nem se resfriam, não se gripam nunca, passam uma vida sem nunca saberem o que é uma dor de cabeça, uma cefaleia. E isso é mérito, é produto do bom uso que eles fizeram de sua saúde, do seu corpo. Mas há outras pessoas que bastou que a nuvem passe e elas se resfriem. Bastou que a temperatura caia a 1 grau e elas estão doentes com pneumonia. Quer dizer, elas estão fragilizadas no seu campo energético. Dessa maneira, esse campo energético fragilizado é uma construção dessa criatura no passado. Por isso é difícil cortar uma parte dessa fala, né? Ficou muito difícil cortar. Então, às vezes a gente se preocupa tanto com que herança que a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, e a gente está preocupado com a nossa própria herança para as vidas futuras. O que nós estamos levando para as nossas vidas futuras, né? Vamos levar esse nosso jumentinho melhorar? No campo do vício, no espaço ocupado pelas múltiplas drogas, sabemos que, não obstante os tormentos vários que aturdem a grande número de indivíduos, é através do livre-arbítrio que cada um elege a fuga pelas substâncias químicas, ou enfrenta as lutas, por mais ingentes, por maiores que sejam, ou difíceis que sejam. O nosso livre-arbítrio é que vai determinar se nós vamos enfrentar as nossas dificuldades, superar esses desafios, as dificuldades que vierem na nossa vida, de todos os matizes, ou se nós vamos eleger fugas que vão atrasar mais a nossa evolução como seres espirituais e eternos que somos. Neste livro, Caminhos para o Amor e Vida, do Raul, nós encontramos muitas informações interessantes. E quando tratamos do livre-arbítrio, ele diz que é um dos mais eloquentes galardões com que o Criador abençoa a sua criatura humana. Vejam só, nós não nascemos fadados a sermos alcoólatras, a sermos fumantes, a sermos dependentes de drogas ou de medicamentos. Muitas vezes foi o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, as nossas escolhas que nos fizeram trilhar esses caminhos. E aí não adianta a gente culpar o pai, que era alcoólatra, a mãe, que tomava remédio para dormir. Não! A escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Nós temos esse poder. Foi uma das maiores bênçãos que o Criador poderia ter dado a nós como criaturas suas e muito amadas. E às vezes, né, o livre-arbítrio ele é mal compreendido, porque o livre-arbítrio ele pressupõe que nós façamos as escolhas corretas. Quando nós não escolhemos bem, ele traz, como eu falo aqui, consequências danosas. E às vezes a gente confunde com liberdade. Às vezes as pessoas dizem, não, nós somos livres para escolher o que a gente bem entende. E não é o caso do livre-arbítrio. O livre-arbítrio pressupõe que a gente escolha, faça as escolhas das virtudes, conforme as leis divinas do Criador. E muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes vai ser um caminho muito tortuoso, dependendo de toda a carga emocional e espiritual que a gente traz de outras vidas, né? Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento daquela. Nós necessitamos do nosso corpo para nos melhorarmos. Qual é a utilidade da reencarnação, se não essa? Virmos vivenciar aqui na carne, no convívio diário com outros seres, com tantas, ou menos, ou mais dificuldades do que nós. Essa experienciação no campo prático, na escola da vida, como o grupo vocal cantou antes, né, na Terra, que é a nossa escola,
aqui que nós vemos encarnados, com esse corpo, com as dificuldades, as mazelas que muitas vezes nós fomos arrecadando durante as nossas vivências. E aqui que está a nossa virtude, em superar pouco a pouco, já que nós não vamos conseguir dar um salto, né, imediato para a angelitude, vivenciar pouco a pouco experiências diferenciadas para nós irmos nos melhorando. As drogas não te servem. Se pensares bem, não tens nenhuma necessidade de ingerir substâncias químicas, quaisquer que sejam, para que vivas bem na Terra. Quando o nosso mundo iniciou, não existiam drogas. Foram criações humanas, para as fugas humanas, para não se enfrentar os problemas. Então, tudo o que nós precisamos para viver bem, nós temos nesse planeta. E como disse Exauri, o nosso livre-arbítrio não é simplesmente liberdade para fazer o que bem entendamos. É liberdade para escolhermos o que for melhor para nós e para toda a coletividade. Se analisares bem, não há qualquer razão plausível para injetares substâncias químicas no teu corpo, a fim de te mostrares alegre ao mundo. A alegria é algo que vem de dentro, quando você se sente bem, quando você se sente em paz, quando você se sente vivenciando a tua vida com justiça, com amor, com caridade. Não há necessidade de substâncias químicas para que você fique alegre. Se você necessita disso, é porque você não está alegre. Então, algo tem que ser mudado. E muitas vezes, para nos sentirmos alegres, as pessoas procuram fazer uso dessas substâncias justamente para se desinibir, como se fosse possível encontrar ali alegria, porque logo depois vem as consequências e nunca são boas. A gente sabe, né, quem é alcoolista ou usa droga, ela te dá aquele pico de alegria, de emoção, de euforia até, e logo após, tu vai mais fundo ainda, psicólogos, psiquiatras, né, tem trabalhos sobre isso, dá para pesquisar na internet, dá para conversar com pessoas que entendem mais, estudaram mais sobre o assunto, mas ele te dá um pico, depois da euforia, um pico de tristeza, que você vai cada vez mais abaixo na tristeza. Então, quanto maior o uso, mais a pessoa vai se entristecendo, criando dificuldades e entraves para realmente alcançar a verdadeira felicidade. Qualquer produto que te retira a lucidez, a limpidez do raciocínio, ele é um perigoso perturbador da tua existência, podendo ser utilizado por entidades perversas, encarnadas ou desencarnadas, para que te sintas ainda mais infeliz. Muitas vezes, durante o uso, né, de álcool ou alguma outra droga, lícita ou ilícita, quando você perde a lucidez, quando você perde essa limpidez de raciocínio, você pode estar sendo e propiciando uma influência muito negativa da espiritualidade que ainda está equivocada, que ainda está neste mundo vicioso das drogas. E aí entram as obsessões, né? Ou a chamada vampirização de entidades espirituais que muitas vezes nos utilizam quando nós utilizamos entorpecentes, né, vícios, para usufruir daí aquelas necessidades que eles ainda carregam, porque ao desencarnar nós não nos livramos dessa dependência, nós levamos essa dependência química para o mundo espiritual. Só que, como a Débora falou, aqui no planeta existem, não foi sempre assim, mas existem essas substâncias. No mundo espiritual elas não existem. Então, para satisfazer essa sua necessidade, eles vêm atormentar aqueles que estão encarnados. Então, vêm vampirizar, vêm obsediar, vêm influenciar para que nós utilizemos muitas vezes desses vícios para que eles também possam aproveitar dessa satisfação desses desejos infelizes. Nós vamos apresentar um vídeo agora, talvez muitos até conheçam,
Já é um vídeo Esse aqui conhecido, né? Esse aqui ainda é do um trechinho só do Raul. Aprofunda um pouco esse tema do campo obsessivo, da atração de obsessores, ou da influência desses obsessores. Acreditamos piamente que toda criatura que desencarnou, que morreu, carregando um determinado vício, como o vício não era do corpo, o vício era da mente, essa mente desencarnada continua viciosa, continua viciada. E por não ter o corpo mais para satisfazer o seu vício, a sua tendência é procurar alguém de cujo corpo ele possa tirar proveito. Então induz esse alguém muitas vezes, conhecendo as suas tendências, as suas inclinações ao vício, induz esse alguém ao vício que ele deseja. E esse alguém começa a usar a droga que a entidade deseja. E a entidade se liga a essa criatura incauta para tirar proveito via terceiros daquilo que ela gosta. É como se fosse uma ventosa psíquica em que se gruda, se agarra sobre o outro encarnado e se tira proveito, se absorve através do outro aquilo que o desencarnado deseja. Nós sabemos, por exemplo, o álcool, ele não é digerido, ele vai diretamente para a nossa corrente sanguínea. A gente toma uma dose de alcoólico e já se sente alterar no momento seguinte. Logo, isso está no sangue. As entidades espirituais vampirizadoras, obsessoras, elas se vinculam aos nossos centros de força para absorver essa substância que está no nosso organismo. Vemos muita gente em certos cultos mediúnicos que bebe bastante quando incorporadas por espíritos e quando o espírito se desliga, elas estão sóbrias. Porque ele absorveu o álcool, o espírito alcoólico que estava na bebida. Ficou no estômago do médium a água do álcool, mas a essência etílica, o espírito absorveu, para sentir-se durante algum tempo humanizado. Como qualquer usuário de droga que usa para se sentir mais forte, mais macho, mais corajoso, mais isso, mais aquilo. Enquanto durar o efeito do estupefaciente, enquanto durar o efeito da droga. Então, muitos espíritos se valem dessa possibilidade perispiritual de absorver, o corpo espiritual tem esse poder de absorver, então eles se utilizam de pessoas que ingerem drogas e absorvem através do corpo delas aquilo que lhes interessa. E aí criamos um vínculo obsessivo de difícil erradicação. Esse vínculo, né, muitas vezes, criado através do nosso livre-arbítrio, né? Ninguém obrigou ninguém a beber, né? A pessoa começa a beber, começa a fumar, começa a usar drogas, pode até ser influenciada pelos amigos, né? Pela seu círculo de amizades, mas é o seu livre-arbítrio que está contando. E aí vários espíritos podem se ligar a esse irmão e podem, inclusive, instigá-lo a utilizar mais. E quanto mais viciado ficar, quanto mais dificuldades tiver, mais dificuldades vai ter na sua vida de relação também. Falando então da obsessão, né? Esse hábito vicioso, ele facilita essa interferência de mentes desencarnadas, também viciosas, que se ligam em intercâmbio obsessivo simples a caminho de dolorosas desarmonias. Livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Nós colocamos essa imagem aqui para demonstrar um ambiente de bar. O Exauri vai falar um pouquinho deste caso aqui. Uma visita feita por espíritos, né, a um bar na Terra, né, para visualizar como ocorre essa interferência dessas entidades, né? A gente chamaria de perversas? Não, talvez desequilibradas, que desencarnaram numa situação muito grave de desequilíbrio em virtude dos vícios, né? E que ainda necessitam dessas sensações, como foi falado pelo Raul, né, vaporosas, de álcool, de drogas. Então a pessoa chega a ter essa aparência animalizada,
em função de que ela cada vez se afasta mais da angelitude. Não que os animais estejam afastados, mas essa aparência animalizada no sentido de ficar deformado em função dessas necessidades equivocadas. Essa é uma ilustração do projeto Imagem do livro Voltei, onde o irmão Jacob, que é espírita e ao desencarnar, ele retorna então para contar para nós a sua experiência da sua vida, né, da sua desencarnação, como que ele chegou no mundo espiritual. Então, ao chegar lá, ele percebe que ele não trazia uma luz, a luz interior. Todos os outros companheiros de jornada espírita, de jornada evolutiva, tinham essa luz interior e ele não. Então, ele quis saber por qual motivo. E os mentores espirituais, que nós estamos vendo aqui nesse plano, o mentor espiritual aqui, né? E o irmão Jacob aqui, eles vêm no cenário da Terra, e o primeiro lugar que eles vêm foi nesse ambiente de bar para verificar o que acontece nos dois planos da vida, já que agora ele tinha condições de ver tanto os encarnados como os desencarnados. Então ele ficou chocado até com as cenas que ele viu, né, da vampirização, né, toda pessoa que estava ali alcoolizada, fazendo uso de qualquer tipo de droga, ele viu que tinha pelo menos uma entidade, ou às vezes mais entidades espirituais, vampirizando, incentivando para que ele continuasse a beber para sugar ali essas energias, também as sensações que o vício proporciona. Então, muitas vezes, quando nós bebemos, não bebemos certamente, não estamos bebendo sozinhos, né? Tem certamente mais alguém conosco usufruindo desses benefícios, entre aspas, do vício, esse prazer que proporciona. Nessa outra imagem nós vemos no plano de fundo um casal com um mentor espiritual. E no plano mais à frente nós vemos uma pessoa aqui na rua, né, fumando. E ali o seu obsessor, o seu vampirizador, que está ali também usufruindo, né, tirando dessas substâncias, alimentando a sua mente aí nessa viciação. Não só uma entidade, mas aparecem duas aí, né, e muitas vezes são até mais. Então é um quadro bastante preocupante. Então o número, e aí o irmão Jacob vai nos descrever nesse livro, o número de encarnados acompanhados por espíritos benignos ou sinais luminosos era bem menor do que os acompanhados de entidades inferiores. É possível identificar o vício de cada um após um breve exame. Essas pessoas vagam assim, sem rumo, até o dia em que resolverem modificar-se para o bem. Então, quando estamos viciados dessa forma, como nós já vimos anteriormente, nós perdemos a noção do raciocínio, nós perdemos a liberdade de ser nós mesmos, porque há sempre interferências. O próprio, os alcoólicos, por exemplo, assim que injetamos em nós uma substância, nós já perdemos a lucidez do raciocínio. E aí, ainda essas entidades vinculadas a nós teremos um objeto fácil de desvirtuamento. E aí, certamente, perdemos muitas vezes todas as nossas outras virtudes em função de um vício que não nos traz nenhum benefício. Às vezes a gente não tem ideia, né, da importância de ter conhecimento de toda essa parte espiritual. Não é apenas um copinho de cerveja, não é apenas, né, um cigarrinho. Muitas outras coisas, muitos outros espíritos podem estar ligados a isso. Nós podemos até, com a nossa invigilância, estarmos ainda alimentando esses irmãos que já estão tão equivocados. Aqui temos outro vídeo agora para... Esse é o vídeo que falava, que talvez alguns conheçam, né? Mas ilustra bem, assim, com imagens mais naturais, né? Como é que ocorre esse ambiente de influenciação.
Oi, amor, cheguei. Vamos beber. Ele atrasou, hein? Tá, não vou transar desse jeito. Deu problema. Pega a cerveja, cerveja. Vou ficar aqui, eu tô meio cansado hoje. Sozinho? É, sozinho. Pessoal aí, ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e... eu acho... Presta atenção, Otávio! É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, vê se ele não faz besteira dessa vez. Além de ter um técnico horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, os caras não sabem. Realmente, ele consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa. Chovendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem tempo, Paulo. É, galera, tem tempo que eu não aproveito mesmo, viu? É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, Isso esse é aí, o Paulão que eu irmão. conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Ai. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, eu não sei por que tanta angústia. Eu tô com mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia.
que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado missão exemplar, na tarefa que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Estamos sozinhos, então? Será que não temos sempre o poder da prece para tentar neutralizar os nossos equívocos? Acho que esse vídeo demonstra bem isso, né? O poder da prece e também o poder da influenciação. Quando te inicias no tormento, enveredando pelos vícios ingênuos do alcoolismo ou do tabagismo, começas correndo grandes riscos morais, porque passarás com facilidade a achar razões para as drogas, chamadas lícitas, como se isso não fosse um jeito lamentável de minar a boa qualidade da tua vida, abrindo campo para as outras drogas consideradas ilícitas. Nós sabemos que, por virmos e vivermos numa sociedade em que o álcool é tolerado, em que o tabagismo, apesar agora, graças a Deus, né, com bastante restrições já, ainda é tolerado. Vamos falar sobre isso agora. Muitas vezes a gente não tem a dimensão do quanto isso nos influencia. O tabagismo é uma verdadeira submissão, uma escravidão e uma doença. O fumante pode ser considerado um suicida indireto. Como no vídeo que nós vimos do Raul, né, que ele explicava que todo aquele que diminui o seu fluido vital, que diminui a sua programação terrena, ele entra na pátria espiritual como um suicida indireto, por mais que não tenha consciência disso. Porque a vida de um fumante, né, ela é reduzida de 5 a 8 anos em média, pelos estudos que a gente viu. O tabaco é comprovadamente tóxico. E os estudos demonstram que ele teria 4.700, em torno disso, né, 4.700 toxinas. Recém-nascidos de mães tabagistas ou pai tabagistas pesam em média 420 gramas menos. Então vocês vejam a importância, né, que nós temos que dar a esse tipo de vício. Falamos um pouco do álcool, vamos falar um pouquinho sobre o cigarro agora. E esse vídeo do Divaldo, ele é bem ilustrativo de todas as consequências nefastas que o cigarro tem no corpo humano. Em cada 2 minutos na Terra, morre de câncer uma pessoa dependente do cigarro. O cigarro está no 10º lugar entre as causas mortes mais terríveis da humanidade. Eu tenho um irmão no além que era tabagista. Ele fumava e eu o admoestava com bondade, porque o problema era dele. E eu dizia, que horror, você paga para se matar, porque os impostos sobre o tabaco são muito altos. Exatamente para diminuir o vício desse instrumento que tem 94 substâncias químicas, entre elas o petróleo, que são chamados conservantes do tabaco. E o tabaco mata, demora, ele é sutil, mas ele mata. Câncer de boca, do laríngeo, do aparelho respiratório, do digestivo, do fígado. E os tremendos cânceres pulmonares,
o enfisema pulmonar. E eu dizia ao meu irmão, você é jovem, é desportista, lute, não se suicide, porque o cigarro de alguém que fuma 40 anos tira dele 8 anos de vida. Ele viveria mais 8 anos se não fumasse o cigarro, se não usasse o cachimbo, o charuto, cada qual na sua dimensão. E meu irmão zombava, apesar de me querer bem. Dizia, não, é que você tem mania de santidade, é que você não quer saber disso. Eu digo, não é questão de saber, é que o cigarro mata, é científico. Vá a um hospital de portadores de problemas enfisemáticos, ver a pessoa procurar o ar e não conseguir, porque os alvéolos pulmonares ficam entupidos das substâncias tóxicas do cigarro. É como a colmeia da abelha, a cera tapa todos os interstícios e a morte é dolorosíssima. Não há balão de oxigênio que diminua, morre por asfixia. Ele era forte assim, eu lhe respeito muito, mas o meu cigarrinho, e o cigarrinho matou. Porque é fatal, mata. Se ocorre uma ou duas exceções, ele traz outros danos ao organismo, que irão desencadear problemas infecciosos e abrir espaço para outros tipos de câncer. Então nós temos que investir tudo para nos libertarmos do vício do cigarro. Quando meu irmão fez o enfisema, aí ele deixou de fumar e veio até mim e disse, Di, eu quero que você me aplique passes. Eu digo, vou aplicar. Passes inúteis, porque não há energia que desobstrua esses alvéolos que estão vedados pelos largos anos do seu mau uso. Apliquei-lhe passes, falei-lhe com carinho, mas cada dia ele estava pior. Ele me dizia, mas eu deixei de fumar. Eu digo, deixou tarde demais. Deixou quando não tinha jeito, agora pode continuar, porque não vai melhorar nem vai piorar nada. Vai abreviar alguns dias. E ele desencarnou. Desencarnou nos meus braços. Eu acompanhei a algidez do corpo, a sudorese, a bomba, e ele procurando ar sem conseguir, até a parada cardíaca. Meses depois, minha mãe desencarnada levou-me para visitá-lo no além. E eu encontrei, mercê da divina misericórdia e da intercessão de minha mãe, hospitalizado, com a mesma dispneia, que se prolongou por quase 10 anos. Está agora em processo de reajustamento. E se reencarnar, ele vai reencarnar com os efeitos do tabaco, ou do álcool, ou da droga, ou do sexo, qualquer vício, ou da maledicência, da calúnia, da traição. Ele vai reencarnar-se com asma crônica, porque o perispírito está infectado. Vai produzir o fenômeno da alergia asmática no organismo e desde cedo vai atormentar-se com a dificuldade de respiração para aprender a respeitar o tesouro que é o corpo humano. O espírito Dr. Bezerra de Menezes recomenda que alguns fumantes podem libertar-se do cigarro através, primeiro, do querer, porque o cigarro é uma bengala psicológica. Qualquer conflito, a pessoa pega o cigarro. É um apoio. Depois um hábito, depois uma necessidade, entre aspas. Então ele recomenda o uso de um produto homeopático, chamado Caladium. C-A-L-L-A-D-I-U-M. Caladium da 30ª dinamização. 10 gotas em um copo com água 2 vezes ao dia. Então o caládio vai diminuir o hábito, esse toque, essa necessidade obsessiva do cigarro, mas é a vontade que predomina. Quando eu era funcionário público, eu tive um chefe e eu era oficial de gabinete, era seu secretário. E ele era um tabagista, tinha as mãos marcadas, tinha o tipo já da tosse clássica do viciado de cigarro. E certo dia, ele estava despachando e apresentando os documentos.
E ele então acendeu o cigarro e quando ia pôr na boca, já estava o cigarro anterior ainda na boca. Ele aí teve um choque, disse, veja, Divaldo, como eu estou. Olha, estou fumando, mas com outro cigarro, o que é que eu faço? Ele bote no ouvido. Para fumar os dois de uma vez. Tal na mecânica. Então, um vício dessa natureza não é um prejuízo moral para a mediunidade. É um prejuízo para a saúde. A nicotina e outras substâncias irão naturalmente ser transmitidas no psiquismo. Se nós estivermos ali, estamos eliminando essa substância tóxica. Os mentores podem aliviar, podem diluir, mas se for o médium passista, que Allan Kardec chama médium curador, irá transmitir essa substância deletéria, como álcool, como uma droga ilícita. Daí nós deveremos evitar esses vícios sociais degenerativos, mas não abandonar. Divaldo sempre trazendo a mensagem dele com carinho, com elegância, né? E um pouco de diversão também. Mas um assunto extremamente sério. Essa visão espírita, então, do alcoolismo, né? O álcool que destrói milhares de criaturas é um veneno livre. Onde quer que vá, e em muitos casos, quando se fantasia de champanhe ou uísque, chega a ser um convidado de honra, consagrando grandes eventos. Muitas vezes, quando você fala em reunir os amigos, a primeira coisa que você pensa, o que vamos beber? Né? O álcool talvez seja a droga mais perigosa que nós tenhamos atualmente, que tem causado a maior desintegração de famílias, a maior quantidade de acidentes de carro, a maior quantidade de doenças, inclusive, de todos os matizes, né? Por que isso? Porque ela é considerada lícita. Por mais que não possa ser vendida a menores de 18 anos, por lei, todo mundo tem acesso em casa, no bar, né? Entre os amigos. Usa-se em grande, em larga escala. Entra livremente nos lares. E isso se torna sempre um mau exemplo para os nossos filhos. A propaganda da TV, a mídia, trabalha isso diariamente. Nós vemos, o cigarro já foi diminuído, né? Já foi proibidas as propagandas, mas a bebida ainda não. A bebida, a cerveja principalmente, com aquelas propagandas com mulheres muito bonitas, né? Não sei qual é a vinculação, mas usa-se isso, né? Para instigar o uso. Como nós falamos, ligado ao alto índice de acidente, de violência, de doença e os gastos públicos, né? Porque nós não podemos esquecer que são os nossos impostos que pagam o SUS, que pagam toda a estrutura judiciária para lidar com esses conflitos, né? Que paga toda a estrutura governamental que é movimentada toda vez que há um ato considerado ilícito, né? Promovido por alguém que está sob o uso de álcool ou drogas, né? Em casos de violência, nós temos conhecimento assim que a maior quantidade de processos que envolvem fatos da Lei Maria da Penha são decorrentes do uso abusivo de álcool, não só por parte do homem. Muitas vezes o casal embriagado, né, acaba por entrar em desarmonia e acaba cometendo atos de violência, desde ameaças até agressões e principalmente agora o homicídio, né? Que é o que tem acontecido, infelizmente, de forma muito comum na nossa atualidade. A hora, gente, é agora. Estás hoje no planeta para que suplantes o pretérito equivocado, com seus dias infelizes e indevidos. Não te perca, pois. Não te permita chafurdar no pântano químico desses tempos que aguardam sérias definições morais da humanidade. Essa nossa encarnação que estamos vivendo aqui é a mais importante. Então, vamos aproveitar bem. Não vamos nos enlamear mais, né? Existem algumas medidas profiláticas, que a gente chamaria, né? 3 forças da nossa alma, que a gente traz dentro da gente e que nós devemos usar. Em primeiro lugar, o pensamento. Tudo, como nós dizíamos no início, né, Isauri, inicia no campo das ideias, no campo dos pensamentos. Que eles sejam claros,
que nós tenhamos vontade, que essa vontade seja firme e forte para que possa nos direcionar da melhor forma possível. E que então nós tenhamos sentimentos que nos aperfeiçoem como seres humanos e que nos levem à felicidade. Um indivíduo fiel a si mesmo, principalmente, em primeiro lugar, e devotado, ele vai chegar ao aperfeiçoamento intelecto-moral. Ele vai ter forças para fazer a corrigenda consciencial, para se tornar uma pessoa melhor. No livro Vozes Alerta, através do Espírito Honório, ele vai nos falar um pouco das medidas profiláticas, né, que nós estamos falando aqui. E aí tem 2 parágrafos que nós analisamos para entender um pouco das consequências quando ele fala da lei de causa e efeito. Ele inicia dizendo assim: a lei de causa e efeito é inflexível. E no parágrafo seguinte ele continua: é possível calcular as consequências de uma queda. Continuando: mas jamais será possível para cada uma das criaturas humanas calcular com exatidão o êxito das consequências de um grande salto espiritual. Esse é o alento que nós gostaríamos de trazer para todos nós que ainda, um vício ou outro, certamente todos nós temos. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Mas aqui ele nos dá essa esperança, essa certeza que nós, apesar de ter essa lei de causa e efeito, que nós vimos nos vídeos, os autores aqui trazendo sempre que quando causamos alguma coisa a nós, certamente as consequências vêm. E esse Espírito aqui vai dizer: não, dá para calcular exatamente aquilo que pode nos acontecer. No entanto, é possível, através dessas consequências da nossa vida, desenvolvendo virtudes, dar um salto espiritual. Apesar de tudo, nós podemos dar um salto espiritual. E aí vem a outra parte, que ele vai complementar, quando ele fala da lei de causa e efeito, e vai dizer: mas a maior de todas as leis é a de justiça. E a lei de justiça é a lei de causa e efeito, porque quando nós causamos, tem consequências. Amor e caridade se faz lei presente no íntimo do espírito imortal, que se flexibiliza no cumprimento dessas leis e redireciona os efeitos, por ter se tornado a própria causa de libertação na consciência. O que ele está querendo dizer? Que a lei de causa e efeito é da justiça divina. Tudo aquilo que nós fazemos vai ter consequências. No entanto, tem uma lei maior, superior a ela, que é de amor e caridade. Quando nós agimos nessa lei maior, nós flexibilizamos esses males que nós causamos, redirecionando os efeitos para melhor. Então, há como amenizar esses efeitos, há como. Desenvolvendo virtudes, e quanto mais virtudes, isso faz parte da lei de misericórdia, a lei de Deus. Então, assim, a gente evitar cada segundo futuro de dor e sofrimento é plenamente possível. E a lei de misericórdia comprova essa realidade todos os dias. Então, trocando, né, a nossa mensagem final seria isso: trocar os vícios por virtudes, para que nós possamos, então, alcançar metas, objetivos maiores, ficando sempre vigilantes, atentos para tudo que pode nos acontecer, que a vida do presente constrói a do futuro. Então, com essa mensagem, nós vamos já finalizando e fazendo uma última reflexão em relação ao posicionamento espírita, porque, como nós vimos, parece que ficou bastante claro essa questão de vícios e virtudes, né? Uma coisa é contrária à outra. Qual o posicionamento, então, nós espíritas, para a nossa caminhada? Quando alguém nos pede uma orientação mais segura,
a posição espírita, ou o que o Espiritismo nos apresenta é isso: evitar a todo custo qualquer tipo de vício, usar jamais, e desenvolver sempre as virtudes. No entanto, como nós falamos, através da liberdade, às vezes nós invertemos esses conceitos, invertemos esses valores e achamos que, através do livre-arbítrio, nós podemos escolher livremente entre uma coisa e outra. Mas, como nós vimos, uma coisa anula a outra. Jesus já mostrava para nós essa postura que nós devemos ter. Ele sempre teve essa postura firme de dizer o sim e dizer o não em todos os momentos. Ele nunca aceitou as duas condições, porque ele já nos ensinava dessa contrariedade. Então, se nós estamos no vício, nós não estamos nas virtudes. Então, nesse posicionamento nosso, nós precisamos sempre ter esse discurso em relação às outras pessoas. A doutrina espírita não proíbe, mas também não aconselha esse uso, para que a gente não venha a cair nesse desengano, nessa desilusão que nós precisamos conhecer e nos esclarecer cada vez mais, para que possamos escolher sempre as virtudes. E o Departamento da Família tem o grupo Apoio Fraterno, né, o Bom Pastor. E nós gostaríamos de chamar agora a Sônia aqui para apresentar esse projeto e esse trabalho, que talvez muitos não conheçam exatamente como é que esse projeto funciona. Então, ela vai explicar para nós, em rápidas palavras, como funciona o projeto Bom Pastor e fazer um convite, né? Então, boa tarde a todos. Depois desses esclarecimentos tão importantes feitos pelos nossos irmãos aqui, nós vamos fazer uma breve apresentação do Grupo Apoio Fraterno Bom Pastor, que era somente Projeto Bom Pastor, que foi criado há muito tempo aqui nessa casa, por laboriosos trabalhadores espíritas, mas que a partir do ano que vem, esse grupo ele já está vinculado ao Grupo Apoio Fraterno de Santo Ângelo, do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo. Então foi feita a capacitação, os trabalhadores daqui dessa casa foram a Santo Ângelo se capacitar, e agora então nós seguimos este livro que foi escrito pelo Dr. Edson Cardoso, psiquiatra espírita lá de Santo Ângelo. Tem todo um roteiro aqui neste livro, ao qual nós seguimos. E então a importância desse grupo de autoajuda, né? Então nós sabemos que já foi cientificamente provado que quando um dependente químico participa de um grupo de autoajuda, ele tem muito mais chance de conseguir superar a sua viciação, né? Esse grupo ele trabalha praticamente numa metodologia que a gente chama de espelhos. Quer dizer, as pessoas falam em primeira pessoa e os outros vão, a partir daqueles depoimentos, as pessoas que estão na reunião vão refletindo e vão se analisando para verem o que podem retirar desses depoimentos para a sua melhoria íntima. Então é um grupo que acontece todas as terças-feiras aqui nessa casa espírita, das 19 às 20 horas e 30, às 18h30 as portas já estão abertas para a recepção. Então aqui o nosso convite para quem quiser participar, quem quiser conhecer esse grupo. É um grupo que ele é específico de ajuda a dependentes químicos, e também convidar trabalhadores dessa casa, estudantes que queiram se juntar a esse grupo para se trabalhar como voluntário. Porque para trabalhar como voluntário, a pessoa não precisa ter um vício social, ou não precisa ter nenhum familiar que tenha essa problemática, né? Quem quiser participar pode se juntar ao grupo, e a gente seguidamente sai capacitação em Santo Ângelo. Então, após essa capacitação, esse trabalhador vai estar apto a ser esse voluntário espírita.
Então, quem tiver algum conhecido, algum amigo, né, que tenha algum problema de dependência química, pode divulgar, pode trazer, pode vir junto com esse amigo, com esse familiar e participar das reuniões, porque as reuniões ela tem 2 momentos. No primeiro momento, todos participam num grande grupo e no segundo momento são separados os grupos, dependentes e codependentes. Então, pode acompanhar um dependente. Também outra pergunta que às vezes fazem para nós é que se quem ainda está sob o efeito de alguma droga pode participar. Claro, só que no momento em que ele vir para a reunião, essa pessoa tem que estar sóbria, não é? Então fica o nosso convite para que possam participar, quem quiser se juntar a esse grupo, será muito bem-vindo. Né? E também tem o lema de compromisso, que diz assim: o que você ouve aqui, o que você diz aqui, o que você vê aqui, aqui permanece. Então é um sigilo absoluto, ninguém precisa se preocupar com o que é falado aqui, porque não sai daqui. Então, todos estão convidados e o nosso agradecimento aqui pelo espaço. E agora, então, nós convidamos o grupo de canto novamente para fazer a prece cantada, não é, Débora? Nós agradecemos a presença de todos, a paciência, mas nós temos também certeza no nosso coração que todas as reflexões de hoje vão ficar marcadas no nosso perispírito, que nós vamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso grupo social, que nós possamos ser multiplicadores de virtudes. Eu convido então o grupo de canto para fazer a prece de encerramento. Nós agradecemos novamente e pedimos que todos se mantenham em oração para receberem toda a boa influência espiritual que todo esse ambiente harmonizado está demonstrando ter. Que assim seja. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. E depende de você, depende de nós, querer acreditar que podemos ser felizes, que podemos nos libertar. Além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim ser libertar. Além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe
agradecemos então mais uma vez. Que nós tenhamos com essa reflexão de hoje crescido um pouco mais como seres imortais. Que assim seja. Brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as almas.